Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, pessoal, dando continuidade ali às nossas aulas, a aula que nós tivemos pela manhã, mas eu quero dar mais uma pegadinha no conteúdo assim para ficar bom para todo mundo, para ter um entendimento total, tá? Então, relembrando ali, o clima é definido como a sucessão de diferentes tempos atmosféricos ao longo dos anos, tá? O tempo é necessário para determinar um tipo de clima de no mínimo 30 anos, estudando o comportamento dos tipos do tempo em determinada região. Então, um estudo baseado ali em no mínimo 30 anos forma a climatologia, né, que vai conseguir mais precisa desses dados aí. Você precisa ter uma média desses no mínimo de 30 anos para determinar o tipo de clima típico de algum local, por exemplo. Você não vai conseguir definir ele diretamente, tá? Então a climatologia se baseia nisso, nessa média de tempo. Eles estudam determinada região por um mínimo de 30 anos para conseguir ter uma média do clima daquela região, certo? Então o conjunto desses fatores climáticos vai definir o tipo de clima de um determinado lugar. Então, todos os conjuntos, os fatores que estão adequados àquele local, são os fatores que vão ser utilizados para definir o tipo de clima que é típico daquele local. Ressaltando assim, que esses fatores, eles não podem ser estudados isoladamente, né? Para poder definir um clima. Então, todos eles têm que ser estudados juntos, tá? De uma forma integrada, porque eles também vão fazer essa ação junto, de uma forma integrada, tá? E eles vão atuar no clima de uma região de uma forma integrada também, certo? Aí nós temos essa realidade no meio, né? Que você pega essas características e acaba levantando, e as características que são definidas para esse meio, nós temos a latitude, que interfere na incidência de raios solares recebidos por determinada região. As latitudes que são mais próximas do Equador recebem maiores quantidades de raios solares, vão receber essa quantidade maior de raio solar quem está mais próximo da linha do Equador, incidindo sobre uma área maior da superfície terrestre. Porque é aquele movimento que eu falei para vocês. De acordo com a rotação, a linha do Equador é a linha que recebe uma claridade, recebe uma luminosidade maior do Sol, junto como consequência dos seus raios solares, tá? Então, consequentemente, as temperaturas médias dos lugares próximos ao Equador vão ser maiores. E quanto mais afastados do Equador for o lugar, menor vai ser a temperatura, porque a incidência dos raios solares são menores. A latitude é o fator responsável por essa diferenciação das zonas climáticas, tá? Em tropical, temperada e polar. Quanto à altitude, quanto maior for a altitude, mais rarefeito se torna o ar. Então, consequentemente, a temperatura tende a ser menor. Nessas condições, né, mais altas, as moléculas do ar que estão em baixa concentração, elas não conseguem reter calor e umidade, tá? Temos ainda as massas de ar, que são aquelas grandes porções de ar da atmosfera que se estendem por milhares de quilômetros, formam uma superfície bem homogênea pela pressão atmosférica, e as suas características são quente, fria, úmida e seca, tá? E elas vão depender das condições do ambiente aonde elas se formaram e por onde farão a sua trajetória. Existem 6 tipos de massas de ar. As massas de ar oceânicas, que são bem úmidas, tá? A continental, que são massas secas. A tropical e a equatorial, que são massas quentes. A temperada e polar, que são massas frias. Fora isso, assim, não é raro muito dessas massas se encontrarem durante o seu deslocamento, havendo uma troca de calor e umidade entre elas. Ainda eu vou retomar esse conteúdo com vocês na próxima aula que a gente tiver, pessoal, mais uma aula para frente ainda, para ficar bem esclarecido esses pontos, tá? Quanto à continentalidade e à maritimidade, isso daí corresponde a maior
ou menor proximidade de grandes massas de água. Então, quanto mais perto ele está das grandes massas de água. Além desse ponto exercer uma variação na umidade, elas interferem também na temperatura da região. Por exemplo, assim, em lugares onde sofrem ou que sofrem influência da continentalidade, que são localizados no interior dos continentes, né, que são distantes dos oceanos, tem uma variação maior de temperatura ao longo do dia, tá? Com taxas de amplitude térmica. Então você tem pontos mais quentes. As correntes marítimas são aquelas porções de águas extensas, né, que fazem um movimento de deslocamento nos oceanos. Elas são movimentadas pelas ações dos ventos e pela movimentação da rotação da Terra. As correntes marítimas têm o poder de interferir na temperatura atmosférica e no movimento das massas de ar. De manhã ali na aula, eu acho que foi a Isabelle que pediu sobre a rotação da Terra e a translação em torno do Sol, e eu falei ao contrário, tá? Desculpa, o José até tinha comentado ali e acabou passando batido. A rotação é a rotação da Terra, é a Terra girando em torno do seu próprio eixo, tá? A translação é o movimento que a Terra vai fazer em torno do Sol, que também tem influência nas temperaturas e nas incidências dos raios solares, porque de acordo com a rotação da Terra, diferentes áreas da linha equatorial vão ficar em contato direto, em um contato maior com os raios solares, né? Como a Terra ela é inclinada a 23 graus, toda a linha equatorial ela vai ficar nessa junção de receber essa maior incidência dos raios solares. Dentro disso, nós temos esses fatores, né, que influenciam o clima, que acabam criando influência em cima do clima terrestre, né, como ele vai atuar e como que ele vai trabalhar em torno do nosso planeta, tá? Mas ainda temos as ações dos relevos, tá? Que eu quero ver com vocês na próxima aula, também para acabar ficando um pouquinho mais explícito, tá, pessoal? Eu vou colocar em anexo ali, eu coloquei em anexo um materialzinho bem legal para vocês, e deem uma olhadinha naquilo ali, quanto a esses pontos, tá, que são levados em consideração para manutenção da temperatura na Terra, certo? Então, quanto a gente vai ver também a parte da latitude ali, que nós temos a separação, né, da zona polar norte, zona temperada do norte, a zona tropical, zona temperada do sul e assim por diante, tá? Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.